quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, também aos nossos amigos das mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos, que estejamos agradecidos a essa casa de paz e amor, que nos recebe sempre com tanto carinho, e que já possamos sentir neste momento toda a espiritualidade amiga que já se aproxima de nós, para depois participarmos do tratamento do passe, que possamos estar receptivos para as palavras do Evangelho que nos serão trazidos nesta noite. E lembrando, antes de mais nada, para aqueles que não desligarem, desliguem os seus celulares. Porque, de fato, Bezerra não vai ligar para a gente agora de jeito nenhum, né? Então, vamos nos ligar com Jesus, que aqui é o lugar e a hora, né? Lembrando aqueles que gostariam de entender um pouco a respeito da doutrina espírita, nós temos o ciclo básico do Espiritismo, iniciando agora dia 2 de março, o primeiro curso é aos sábados, 4 meses só, é simples, mas dá um grande entendimento a respeito da doutrina. E aqueles que gostariam de aprender a fundo, né? Ao invés de 4 meses, mais 4 anos, e 4 anos, né, Tânia? Passa tão rápido os 4 anos, né? E aí nós vamos ter a noção completa a respeito da doutrina, todo o seu funcionamento e a possibilidade de também estarmos trabalhando nesta casa, não é? O convite está feito. Bom, o trabalho de hoje, a leitura e a prece será feita pelo Guilherme Alexandre da Costa.
As vibrações será feita pela Natália Souza Zanoral, né? É complicado, é. A Natália Souza, tá bom assim, né, Natália? Não complica a minha vida, não é? Ela que vai fazer as vibrações da noite para nós. E com uma grande alegria, nós temos a nossa querida amiga Tânia Carvalho, que trará para nós hoje a coragem da fé. Um tema excelente, uma reflexão maravilhosa. Que tenhamos, então, um bom trabalho. Guilherme, por favor. Boa noite. De Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, Folhas de Outono. Um olhar atencioso e um abraço carinhoso curam mais que inúmeras caixas de remédios. O amor expressado dissipa toda e qualquer enfermidade. No Livro dos Espíritos, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos, que a palestrante possa ser envolvida pelos mentores da casa, que possamos nos acerenar para compreender a mensagem e possamos sair daqui um pouco melhores. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, tanto quem está presencialmente, quem nos acompanha pelas mídias sociais. E hoje vamos falar de uma palavrinha tão pequenininha, né? Fé. E o poder, a coragem da fé. Como anda a sua fé? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Emmanuel, o espírito mentor de Chico Xavier, no livro Coragem, ele diz: fé, bendita companheira que nos dá asas quando nos falta o chão. Pronto, não precisa falar mais nada, né? Não é a síntese de tudo? Quando nós não estamos bem, quando algo bate à nossa porta e nós temos que enfrentar esse desafio, a coragem vai nos dar asas. Ele é poético, mas verdadeiro. A fé, ela não precisa ser grande. Está lá em Mateus 17, 20, versículos. Ela, como Jesus nos disse há 2000 anos atrás, porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus não fazia meia, né? Dava um jeitinho, não, ele ia na ferida. Ó homens de pouca fé, até quando hei de estar entre vós? Eu acho que nos dias atuais ele ia ser mais incisivo, não é? Porque há 2000 anos ele vem nos ensinando a lei de amor e nós ainda brigamos por qualquer coisa. Hoje eu recebi um vídeo que eu recomendo vocês procurarem no YouTube, que chama Um Pálido Brilho no Céu, que é um episódio do Carl Sagan, que ele estudava muito sobre a astronomia, os astros, e o Voyager, não é bem um satélite, né, que girou e chegou até perto de Saturno, e ele conseguiu modificar e mostrar a nossa Terra, vista de lá de Júpiter, era um pálido pontinho azul. E como nós nos achamos tão poderosos, não é? Todo dia eu preciso ver esse filmezinho de poucos minutos, porque nós nos achamos tanto, né?
E quando algo vem até nós, a gente pergunta, por que comigo? Será que eu atirei pedras na cruz? Não é assim que a gente pensa? E Jesus ainda continua, eu asseguro que se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a essa montanha, vá daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. É claro que é uma metáfora, né? As montanhas são os nossos desafios que precisamos vencer. Há pessoas que tropeçam num grãozinho de areia, outras num paralelepípedo, outras, e assim vai. E muitas vezes nós vemos pessoas com desafios tão imensos, nos dando lição. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Sorridentes. E não é fingimento, é vivência daquilo que entendeu que o nosso irmão maior, Jesus, que nos conhece a todos pelo nome, e irmão é assim, ele chega na sua casa, você já sabe, está de bom humor ou não, né? Posso falar tal coisa ou não. Por isso que Jesus sabe de nós. E ele nos disse que vai ficar conosco até os fins dos tempos. Que não existe fim de tempo, né? Isso quer dizer para sempre. Sofremos por muitas coisas que nunca acontecerão. Para pensar. Essa frase eu peguei do livro Orai e Vigiai, do irmão José, que eu acho ele fantástico, porque numa frase ele faz um discurso. Aqui ele está me fazendo um discurso. E eu li isso num dia que eu estava preocupadíssima por conta de um familiar e tal e tal. Mãe é problemático, né? Vó, então, é problemática ao extremo. E nunca aconteceu nada, não é? A pessoinha passou por aquela situação numa boa e nós sofremos tanto desnecessariamente. O medo cria montanhas em nossa vida. O medo é paralisante. Temos medo de contrair a Covid, agora é a dengue. Existem pessoas que estão lá no meio do maior problema, que tudo levaria a crer que seria cometido por aquela doença, e passa ilesa. E aquelas outras que passam com todos os cuidados, que aliás é o que nós devemos fazer, às vezes partem antes. Porque era chegado o momento, e como minha mãe sempre dizia, vai acontecer alguma coisa para eu poder partir. Não é? Mas nós não podemos negligenciar o nosso corpo, a nossa vida, essa oportunidade que o Pai Maior nos deu. A coragem da fé movimenta essas montanhas, esses desafios. A fé, eu li isso uma vez, eu achei incrível. A fé remove montanhas, mas não se esqueça de continuar empurrando enquanto ora. Porque nós sempre pedimos, não é? E queremos que seja para já. E eu li também que, graças a Deus, que Deus não atende a todas as nossas preces. Porque senão já teria acontecido coisas bem graves em nossa existência. Então, muitas vezes, nós falamos, eu tenho muita fé. E por que isso acontece comigo? Então, a gente vê que nós precisamos de uma fé-ação. E para ter ação, precisa ter coragem para enfrentar a nossa montanha, que é particular, e vamos adiante. Quando fizemos, há muitos anos atrás, o curso para trabalhar no CVV, Centro de Valorização da Vida, os nossos instrutores diziam, ouçam com toda atenção qualquer ligação que chegue até você.
Porque uma unha encravada para aquela pessoa é pior do que o câncer de qualquer outra. Então, aí a gente vê o tipo de montanha que existe. A depender da avaliação daquele coração que veio ali um desafio, porque o pai sabe que o frio vem conforme... Eu sou velhinha, a maioria não lembra desse ditado. O frio vem conforme o cobertor. É um dito popular que traz uma sabedoria muito grande. Nada que nos visita para desafios a serem vencidos estão fora da possibilidade de nos darmos conta. O irmão José também fala, para todas as portas trancadas, existe uma chave. Não é incrível isso? Kardec nos ensinou a fé raciocinada, não a fé cega. Acredita em tudo. O espírita ele tem que trabalhar o seu cérebro que nos foi emprestado. Por isso que a gente oferece tantos cursos na casa. Porque a nossa doutrina é libertária. Aliás, mais tarde, quem quiser ficar, eu vou subir e já recepcionar. Aliás, vou ficar aqui. Vou recepcionar os alunos que querem estar conosco no Principiante Espírita. Kardec diz, a fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a fé que permanece em constante contato com a razão. Busca sempre saber mais, de uma forma mais ampla. Ela argumenta, se questiona e para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Porque a nossa visão nos pega peças. Muitas vezes você vê uma pessoa sorridente, bem vestida, você pensa, nossa, eu queria ser como aquela pessoa. Não queira. Porque você não sabe o tanto que ela tem que se colocar para estar na sociedade, sendo um exemplo motivador. Lembram do Chico? Ele usava aquela peruquinha porque ele falava que tinha feridas, né? E ele falava, as pessoas não podem me ver dessa maneira. Então ele aguentava aquele calor, aquela coisa horrível, para se mostrar um pouquinho melhor. Porque nós temos que estar sempre na sociedade, fazer o nosso melhor. Nós influenciamos e somos influenciados. Mas não queira trocar de lugar, porque nós não daríamos conta, não é? O Espiritismo, como fé raciocinada, esclarece-nos dos porquês da vida. Qual é o maior desafio a ser enfrentado? Nós trabalhamos nessa casa há 19 anos, agora em março, vai fazer, na primeira semana de março, com o enfrentamento ao luto, aqueles que perderam seus entes queridos. Quem convive com o enlutado sabe que a pior e a mais desafiadora situação é perder ou devolver, porque ninguém perde gente. Perdemos guarda-chuva, né? Quem nunca? Mas gente, não. As pessoas nós devolvemos, porque elas estão conosco por empréstimos. A perda de um ente querido, o Chico Xavier dizia que de todas as dores que ele conheceu, e olha que ele recebeu em Pedro Leopoldo, em Uberaba, ele viveu quase 100 anos, não é? De dedicação a nós. Foi quando ele recebia pais e mães, pessoas que haviam perdido seu ente querido. E é o nosso maior desafio. Mas o Espiritismo matou a morte. Porque nos diz que a vida continua. Que os nossos queridos, e nós também, quem tem medo de morrer, quem não, né? Seremos acolhidos do lado de lá, pela espiritualidade, pode ser nossos queridos. Alguns anjos da guarda, que quando você beneficia X, o anjo da guarda daquele X vai ser seu amigo também.
Quando nós entendermos isso, por sacanagem, a gente vai fazer o bem. Porque sabe que vai ganhar alguma coisa, não é? Então, muitas vezes, nós temos uns anjos na nossa vida, uma situação na rua. Eu sempre disse para os meus filhos, não menospreze ninguém na rua, principalmente. Porque às vezes você vai ter um mal súbito e um mendigo imundo, fedido, que a gente passa ao largo, vai nos socorrer. Não é? Então, não somos seres em uma jornada espiritual. Isso não é espiritismo, não, hein? É um filósofo francês, Pierre Teilhard de Chardin. Não somos seres humanos em uma jornada espiritual. Somos seres espirituais em uma jornada humana. Então, se temos essa jornada humana, temos que ter fé que o Pai nos dá oportunidades para crescer. Quando os discípulos, que eram simples pescadores, também tiveram medo, também negaram a Jesus, também se acovardaram e não estiveram no dia da crucificação. Mas quando aconteceu aquela tempestade em alto mar, eles precisaram de tempo para entender e conviver com as tempestades da vida deles. Vocês já imaginaram? Quando Jesus foi sacrificado, por nós que deveríamos estar lá, Barrabás, Barrabás, não é? Nós também deixamos que essas tempestades nos avassalem o coração. E Jesus, no ditado de Lucas, disse, onde está a vossa fé? Já imaginou? Eles que conheciam o Mestre, eles que já tinham visto ele curar cegos, paralíticos, dar vida a Lázaro, que estava cataléptico, não havia morrido. Ele que tinha um magnetismo, que a mulher hemorrágica nem precisou tocar, ele estava no meio de uma multidão, a mulher tocou as vestes, porque ela tinha fé. Ela tinha certeza que aquele homem poderia curá-la. E Jesus parou e disse, algo de bom saiu de mim. Incrível, né? E ainda assim, eles negaram. Mas e nós? Que estamos sendo, depois de 2000 anos, quantas encarnações já tivemos? Quantas religiões já passamos onde tudo isso já foi nos dito? Porque toda religião, seja cristã ou qualquer outra tradição religiosa, nos convida a ser pessoas melhores. Não é? Acreditar num ser espiritual que nos criou. A força da oração, a confiança em Deus. Jesus também, no horto, quando seus discípulos cochilaram, porque ele levou-os, porque ele sabia que era chegado o momento crucial da sua tarefa. E ele pede em oração, afasta de mim esse cálice, não é? Pai, afasta de mim esse cálice. E ele olha para os seus discípulos, Pedro, que era o mais próximo a ele, dormia. E havia dito antes desse evento, um pouco antes, ele disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me trairás. Não foi isso? Jesus avisou. E ainda assim ele cochilou. E todos os outros. Mas depois, quando Jesus ressurge, não ressuscitado, mas em espírito, materializado momentaneamente, porque é possível, Kardec nos explica sobre isso. Nesses 40 dias que Jesus, após se apresentar a Madalena, e pede àquela mulher que tinha muita fé, mas que era uma pessoa apartada da sociedade, porque era uma mulher de má índole. Mas ela, segundo Emmanuel, foi a maior conversão do cristianismo. E em gratidão, em exemplo motivador, porque naquela época a mulher não tinha nem alma, né?
E se fosse uma prostituta como ela, era um nada, não é? Jesus veio nos ensinar nesses pequenos detalhes. Ele a escolheu. E quando ela vai até a casa do caminho e diz que tinha visto o mestre, Pedro diz: como? A você, uma mulher? Nós que éramos seus discípulos? Esqueceu de pôr uma vírgula, mas o abandonamos, não é? Mas nesses 40 dias em que eles ficaram com Jesus, até que ele voltasse à espiritualidade, foi um batismo de fogo. De maneira que o Evangelho está entre nós até hoje pela fé e pela coragem daqueles discípulos que enfrentaram as mortes mais difíceis. E Pedro quis ser enterrado, crucificado, sim, mas de cabeça para baixo, para não ser como de Jesus. Pior. Nossas orações não são um monólogo, mas um diálogo. Pedimos, e no tempo certo, vem a nossa resposta. Essa imagem simboliza bem o que é uma oração verdadeira, uma oração vertical. Não é aquela oração, Pai Nosso, Pai Nosso, ou, ai, por que vocês, espíritos, não me curam isso e aquilo? Primeiro a gente faz todo tipo de desalento, com tudo. Com o nosso corpo, tudo. Aí depois a gente quer que numa varinha mágica venha e nos cure, e nos abençoe, e nos salve. E existem tradições religiosas que dizem que só acreditar nele já é o suficiente. Nós temos que acreditar nele, mas temos que agir nele, não é? Quando os desafios chegam, devemos enfrentá-los com fé, com coragem e na confiança de que o Pai está no comando. Precisamos ressignificar esses momentos para isso, renascermos com voos espirituais magníficos. Quem aqui já não leu a história daquela metáfora, né? De que Jesus caminhava com uma pessoa, conversando com ela, e no momento que ele mais precisou, ele disse: no meu lado só tinha 2 pegadas. Quando o mestre lhe disse: foi quando eu lhe carreguei nos colos. Isso é uma metáfora para nós entendermos que naqueles momentos mais difíceis, tenhamos a certeza de que, em nome de Deus e de Jesus, algum anjo guardião, ou seu próprio, que a gente esquece dele, estará nos carregando no colo. Para finalizar, deixo a mensagem de Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Que tenhamos coragem e muita fé em nós, que damos conta, sim, do recado, e em Deus e em Jesus, nosso mestre, amigo e irmão. Um beijo no coração de cada um. Nesse momento, abastecidos de todos esses ensinamentos, vamos elevando os nossos pensamentos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos ligando à espiritualidade aqui presente, abrindo os nossos corações para que possamos receber as energias magnético-espirituais do passe da melhor forma possível. Essas energias que vão chegando a nós através dos nossos centros de força,
Começando pelo topo da nossa cabeça, nosso centro de força coronário, ele que é o centro da nossa mente, por onde emitimos os nossos pensamentos, pensamentos que influenciam todos os nossos demais centros de força e, consequentemente, os nossos órgãos. Então, é através de pensamentos positivos ou negativos que nós fixamos energias nos nossos órgãos, no nosso corpo físico e espiritual. Logo abaixo, no meio da nossa testa, entre as sobrancelhas, temos o centro de força frontal, tão importante quanto o coronário, no que se refere à influência aos nossos demais centros de força. Nosso centro de força frontal, ele é responsável pelas nossas percepções, os nossos processos de inteligência. Então vamos recebendo essas energias de forma a fazermos uma asepsia dos nossos pensamentos. Pensamentos que vamos procurando manter mais elevados, não só nesse momento, mas em todos os momentos das nossas vidas. Agora, na nossa garganta, temos o centro de força laríngeo, responsável pela nossa comunicação. Então vamos recebendo essas energias de forma a reequilibrar esse centro de força tão importante e tão crucial, já que as nossas comunicações são responsáveis por tantos conflitos. Agora chegamos ao nosso coração, ao centro de força cardíaco, tão importante nos processos de cura. Vamos também recebendo essas energias para limparmos as nossas emoções. Agora chegamos à região do baço, centro de força esplênico, tão importante aos nossos recursos de defesa, circulação no nosso organismo. Um pouco abaixo, na boca do nosso estômago, centro de força gástrico, responsável por todo o nosso sistema digestivo. Vamos recebendo também essas energias nesse centro de força que é tão importante na nossa comunicação com o mundo, já que é através dele que externamos as nossas emoções. E logo abaixo, chegamos ao centro de força genésico, responsável pela criação. E esse circuito vai se completando, passando pelos nossos pés, retornando por trás da nossa coluna, retornando ao centro de força coronário. E agora, abastecidos de toda essa transfusão de energias, agradecidos, vamos doar um pouco do muito que recebemos. Vamos vibrando pelas nossas casas, nossa casa de paz e amor em Jesus, a Caspage, a Crepade. Vibremos pelos trabalhadores, encarnados e desencarnados, pelos acolhidos, assistidos. Vibremos nesse momento pelos nossos irmãos em dor, encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nomes que estão nas urnas. Vamos mentalizando algum ente querido, alguém a quem possamos vibrar, que esteja em situação
de alguma necessidade. Vibremos pelos enfermos, estejam eles em hospitais ou em seus lares. Vibremos pelos menores nos abrigos, pelos idosos nas casas de repouso. Vibremos pelos desempregados, moradores de rua, dependentes químicos. Vibremos pelos nossos irmãos suicidas, rogando aos servos de Maria que possam acolhê-los e auxiliá-los em suas batalhas. Vibremos agora pelas nossas águas, pedindo a equipe médica espiritual, aos pretos velhos, índios e caboclos, que através dos fluidos possam nos conceder os medicamentos necessários ao nosso reequilíbrio físico, mental. Caso não estejamos com nossas garrafinhas aqui, mentalizemos os nossos filtros, as águas que estejam em nossos lares, que com certeza serão beneficiadas com todos esses fluidos. E assim, agradecidos, abastecidos de todas essas energias, agradecendo por todos os ensinamentos, pela oportunidade de aqui estarmos. Pedimos uma semana de muitas bênçãos, de muita proteção, que possamos colocar em prática o que aqui aprendemos, que possamos a cada dia nos tornarmos um pouco melhores, com mais fé, a fé raciocinada, a fé que Jesus verdadeiramente nos ensinou. Então, que possamos retornar aos nossos lares em segurança e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, obrigado pela presença e que possamos nos encontrar na semana que vem. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.